Questionamento. Quando a gente pensa a respeito da nossa relação com Deus e com o sagrado, geralmente imaginamos que uma pessoa séria na sua fé é uma pessoa cheia de certezas, que não faz perguntas ou seja, o verdadeiro sábio espiritualmente é aquele que não pergunta, não questiona. Mas eu pergunto e eu questiono, será que é esse o caminho mesmo? Surpreendentemente, quando nós vemos as Escrituras, é interessante que o texto bíblico levanta uma série de perguntas que não são respondidas diretamente. É muito interessante, a Bíblia não é um livro somente de diretrizes e de certezas com esse perfil, digamos assim, cartesiano, mas ela levanta uma série de questões que quem está com a cabeça tão fechada nem é capaz de perceber. Quer ver uma coisa interessante? Primeira pessoa que perguntou para mim quem foi que criou as águas no começo de Gênesis foi uma criança. Porque ninguém percebe que quando Deus vai começar a criar, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a criança perguntou, e as águas? Por que elas já estavam aí? Quem foi que fez? É interessante ver como o texto bíblico tem diversas questões que não são trabalhadas e respondidas ao sabor da razão. Mas a gente pode pensar, claro, são questões racionais, são questões profundas, mas não é bem assim. Quando a gente lê coisas como o livro de Jó, quando você lê o livro de Salmos, você tem o salmista, o nosso querido Jó, fazendo tanta pergunta complicada, e não é somente questão, digamos assim, de perfil mais técnico e racional, mas são questões existenciais, espirituais profundas que aparecem no texto bíblico e têm uma função absolutamente importante e significativa. E eu não sei, eu estou na dúvida, eu estou me perguntando, me questionando se eu deveria falar, se eu não deveria falar, e quando a gente lê Eclesiastes, então, uau, haja questionamento. A nossa era moderna, pretensa, acha que ela começou a fazer um monte de perguntas, como se ela fosse muito inovadora, nunca leram Eclesiastes para saber o que é questionamento de verdade. Por que é tão importante questionar? Primeiro, porque a gente admite a nossa limitação e a nossa finitude e cai a nossa máscara de pretenso conhecimento. Segundo, a gente admite a complexa realidade diante da qual nós estamos e encontramos o nosso lugar no mundo, no universo, de maneira mais sóbria e humilde. Terceiro, nós entendemos que Deus nos deixou revelações muito definidas daquilo que é tão importante saber. Em outras áreas, Deus simplesmente deixa um espaço para que na caminhada da vida a gente venha a aprender, a depender dele na nossa jornada de fé e de contínuo aprendizado. E finalmente, a coisa que eu acho mais interessante, Jesus sempre ensinava de um jeito a levantar perguntas. Ele nunca ia direto ao assunto, ele ensinava parábolas, assuntos assim que levantavam questionamento. E aí ele abria espaço e as pessoas faziam as suas perguntas. Por que isso é tão importante? Porque quem é sincero e está interessado, pergunta. Quem não quer nada com nada e cumpriu a obrigação religiosa, vai embora. O questionamento é a marca da sinceridade de gente, de fato, que está procurando por Deus. Faça as suas perguntas, questione à vontade e Deus abençoe a sua vida. Bom dia, pessoal! Bom dia! A celebração já vai começar. É um prazer enorme ter vocês aqui para mais um momento de comunhão com o nosso Deus. É mais uma oportunidade que a gente tem para agradecer a Deus pela semana que passou e aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Convida quem está aí na sua casa, compartilhe o link com os amigos, com os familiares e vamos celebrar juntos.
Olá, meu nome é Renato Montanhana e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem feito em minha vida. Do ponto de vista profissional e da minha família, eu sempre fui abençoado, mas nas questões de saúde, eu passei por diversos problemas e que eu tive a oportunidade de ver a presença de Deus. Em 2004, eu tive um problema cardíaco, tive que passar por uma cirurgia de safena e mamária. E olha, Deus foi tão grande que em 20 dias eu já tinha condição de retornar ao trabalho. Isso foi realmente obra do nosso grande Senhor. Na sequência, mais uma vez, quando eu pensei que já estava livre,
eu tive que enfrentar uma cirurgia onde eu tive que extrair um câncer no nariz, e mais uma vez lá estava o meu Deus me dando força e me dando condições de enfrentar esse momento difícil e conseguir ter uma recuperação rápida, segura, perfeita. Quando eu pensei que já tinha acabado, mais uma vez a gente vem com mais um problema, o câncer de tireoide, e colocamos diante de Deus. E o curioso é que durante todo esse tempo eu descansei porque eu sabia quem estava cuidando de mim. Por mais que eu tivesse o apoio da minha família, mas eu sabia que Deus estava me protegendo. E eu sempre fui muito tranquilo, muito seguro para enfrentar todos esses momentos. E agora, mais recentemente, também fui diagnosticado com um câncer de próstata, mas fui muito bem acolhido pelos irmãos da nossa igreja, pela minha família, e olha, eu estou na paz, porque eu vou com tranquilidade enfrentar mais esse momento e conto com as orações de todos vocês. Muito obrigado, mas creiam que o nosso Deus está sempre com a gente. Amém. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão.
Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou convidar vocês para orar. Deus, muito obrigada pela minha igreja PNU, muito obrigada pelas crianças, pelos adultos, pelos adolescentes e por todos que participam da celebração. Deus, eu te peço que você continue ajudando nossa igreja e que você more em nossos corações. Em nome do querido Jesus, amém. Muito obrigada por ver essa oração. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. E nesse momento que nós vamos iniciar esse nosso tempo de compartilhar um pouquinho sobre a
Palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, acompanhar comigo a leitura, talvez uma daquelas leituras mais conhecidas que a gente tem da história bíblica. É uma passagem de Jesus, onde ele tem um encontro com um jovem que tem uma pergunta muito pertinente, uma pergunta bastante interessante, e que esse desenvolvimento dessa conversa de Jesus com esse jovem pode nos dar grandes lições e instruções para a nossa vida, naquilo que vai envolver o nosso pensamento, não só agora para 2024, mas realmente algo que vai solidificar a nossa vida e nos dar direção para tudo aquilo que envolve o nosso tempo aqui e, inclusive, a nossa perspectiva da eternidade. Por isso que eu quero convidar você a abrir aí Marcos capítulo 10, os versículos 17 até o versículo 31, para pensarmos sobre o tema riqueza que cega, renúncia que eleva a nossa vida. Olha só que interessante aquilo que a gente pode pensar. E você talvez deve conhecer, ou talvez eu quero ajudar você a refletir sobre algo que é bastante interessante. Porque muitas vezes nós ficamos sem muita direção em relação a algumas questões de como agir, como viver, como pensar o futuro, o dia de amanhã e, de repente, aquilo que vai envolver a nossa realidade do ano. E nisso, muitas vezes nós somos enganados. De certa forma, a gente cai num tipo de pensamento, num tipo de realidade que parece nos acomodar, parece que traz respostas para o nosso coração e o nosso dia a dia, mas na verdade nos cegam em relação a percebermos a amplitude da graça de Deus e do direcionamento tão bom e benéfico que Ele tem para as nossas vidas. É por isso que é interessante a gente pensar nesse encontro de Jesus com esse jovem rico. É interessante a gente pensar nessas questões que envolvem o nosso dia a dia e as ações que nós estamos produzindo e os pensamentos que estão por trás de cada uma dessas ações que nós praticamos no nosso dia a dia. Provavelmente você que está aqui ainda no mês de janeiro, ainda talvez bastante animado com tudo aquilo que envolve essa mudança de ano, perspectivas novas, de repente até resoluções, e geralmente a gente começa bem animado, segunda-feira a gente começa todo cheio de gás com as decisões do fim de semana, ou o janeiro a gente começa com essas do ano, mas conforme o tempo vai passando, muita coisa vai desanimando. E muito desses motivos é porque as decisões que nós tomamos não foram baseadas em uma resolução firme do nosso coração. E uma decisão que realmente foi pensada, mas simplesmente às vezes porque faz parte daquilo que envolve o nosso dia a dia, é a decisão que de certa forma todos dizem ser a correta, ou até mesmo porque nós vimos alguma instrução e nós começamos a segui-la pela instrução em si, mas sem compreender como essa instrução tem diretrizes que baseiam o fato do porquê tem aquela coisa. Já ouviu aquele velho ditado? Se tem placa, tem história? Basicamente essa é a questão. Se existe aquela norma, se existe aquela instrução, existe algo por trás daquilo que deve nos ajudar a compreender melhor aquilo que nós vamos fazer. E essa história do jovem rico nos ajuda a pensar a respeito dessas questões que são bem interessantes. Mas para a gente iniciar vamos dizer assim, essa nossa ideia, ou aquilo que envolve toda essa percepção a respeito do jovem rico, eu quero convidar você a entender um pouquinho sobre o livro de Marcos. O livro de Marcos é bem singular. Na nossa Bíblia, ele está ali como o segundo livro do Novo Testamento. Primeiro vem Mateus, depois Marcos. Ele faz parte de um conjunto, na verdade ele faz parte de dois conjuntos. Ele faz parte do conjunto dos Evangelhos, que são esses 4 primeiros livros do Novo Testamento, e faz parte de um conjunto mais específico, que é chamado de Evangelhos Sinóticos, que são os 3 primeiros livros:
Mateus, Marcos e Lucas. A ideia deles é exatamente esse olhar na mesma direção que esses livros tiveram, naquilo que envolve os textos que estão ali contidos, as mensagens, ou seja, aquilo que nós conhecemos a respeito de Jesus. Apesar de terem públicos diferentes e com isso ter um propósito talvez diferente em cada livro, as histórias são as mesmas. Tanto que você vai encontrar essa nossa história, que é do encontro de Jesus com o jovem rico, tanto em Mateus quanto em Marcos, como também em Lucas. E você vai perceber que algumas pequenas diferenças, elas estão ali que vão atingir esse propósito para o qual o livro foi escrito. Mas nós conhecemos os 12 apóstolos e sabemos que Marcos não está inserido dentro deles. E quem é então esse personagem, quem é essa pessoa que escreveu esse livro, esse evangelho tão conhecido e tão importante? Bem provavelmente, ou pelo menos aquilo que nós conhecemos da história e daquilo que foi construído ao longo do pensamento teológico, é de que esse jovem ele era filho de Maria, uma mulher cristã extremamente importante dentro ali daquela igreja inicial, né? Você vai ter, por exemplo, o nome da mãe de Marcos, aí, a Maria, em Atos, no capítulo 12, o versículo 12. Eu convido depois você a olhar esses textos com mais atenção e ir construindo a sua imagem de quem é esse personagem. Ele era primo de Barnabé, aquele companheiro tão amigo de Paulo, aquele que a gente tem a musiquinha, né? Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, e que tanto ajudou Paulo no começo da vida cristã, como também foi participante daquela primeira viagem missionária. Ele também foi um companheiro de Pedro muito especial, você tem isso lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 13. Aliás, essa questão é tão interessante e importante que mostra, por exemplo, que a história vai nos contar que o livro que ele escreve, bem provavelmente são essas memórias de Pedro. Existe até alguns documentos que falam que foi a pedido da igreja de Roma para que tudo aquilo que Pedro ensinou estivesse, vamos dizer assim, registrado para ser preservado e guardado. Foi companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e foi inclusive, de certa forma, esse motivo dessa divisão, dessa separação da segunda viagem, que você conhece bem, está ali em Atos capítulo 15. E você pode também acompanhar. E mesmo sendo o pivô, vamos dizer assim, daquela separação, naquele projeto da viagem que tinha na segunda viagem missionária de Paulo, ele é alguém que lá no finalzinho da vida de Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, é lembrado. Inclusive, ele é mencionado como sendo uma pessoa, um companheiro útil do apóstolo Paulo, alguém que deveria estar com Paulo ali naqueles seus últimos momentos de vida para ajudar em todo o projeto daquilo que envolvia a missão que Paulo tinha e o desenvolvimento da igreja primitiva naquela região. Você tem a percepção da importância do livro de Marcos na história da igreja. Eu cito aí algumas delas, você tem aí na sua tela, como por exemplo Pápias. Pápias é alguém extremamente importante, porque ele foi discípulo de João, o discípulo amado, aquele que escreveu o Evangelho de João e escreveu o Apocalipse. Esse discípulo de João, Pápias, ele escreveu algumas séries de livros, inclusive mencionando os livros escritos pelos apóstolos e, de certa forma, os livros autorizados, vamos dizer assim, aqueles livros que realmente eram entendidos como livros inspirados e que faziam parte da nossa, daquilo que a igreja deveria ler, conhecer e colocar em prática na sua vida. Você percebe aí que Pápias ele menciona, que indica que Marcos recebeu as informações de Pedro de forma homilética, e é bem interessante você observar que a pregação de Pedro em Atos capítulo 10, quando abre o evangelho para
vamos dizer assim, quando o evangelho é aberto aos gentios, naquela situação onde Pedro é levado na casa de Cornélio, tem um esboço extremamente semelhante àquilo que nós vamos encontrar no livro de Marcos. E essa informação é bem interessante porque mostra que exatamente nessa expansão do evangelho e nesse encontro do evangelho de Jesus com os gentios, Marcos foi alguém extremamente importante e usado por Deus. Outros pais da igreja que mencionam também, você tem aí Justino Mártir, Irineu de Lyon, Taciano, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Eusébio, ou seja, ao longo da história da igreja, esse livro foi extremamente importante e muito bem reconhecido como sendo um livro que nos ajuda a entender bem a missão de Jesus e também o evangelho que transforma as nossas vidas e nos propõe viver de uma forma diferente, que nos leva a viver de acordo com aquilo que é o reino de Deus para as nossas vidas. Agora, presta atenção naquilo que envolve esse contexto onde o livro está inserido. No livro de Marcos, o texto que nós estamos estudando, que é esse encontro de Jesus com esse jovem rico, está no capítulo 10. Mas nós vamos perceber que ao longo dos 9 capítulos anteriores, Marcos está construindo o seu argumento de forma que nós possamos compreender bem a mensagem que esse encontro de Jesus teve com esse jovem é tão significativa. Presta atenção. Marcos, já desde o seu comecinho, ele mostra Jesus como sendo esse Filho de Deus. Ele revela o fato de como as pessoas, ao se encontrarem com Jesus e perceberem a forma de Jesus viver, a forma de Jesus falar, aquilo que Jesus fazia, elas eram confrontadas, elas tinham um choque com essa realidade e elas precisavam tomar, de certa forma, uma decisão de como elas iriam olhar para aquela pessoa que é Jesus. E isso não é diferente na nossa história do jovem rico. Afinal de contas, você vai lembrar, e a gente vai ler daqui a pouco, que logo quando ele encontra com Jesus, ele chama Jesus de bom mestre. Ele tinha que lidar com essa pessoa que estava andando e realizando tantas coisas ali e que podia ser a pessoa que iria responder a essa dúvida ou essa realidade que tinha dentro do seu coração. E o capítulo 10, ele é muito bem, vamos dizer assim, construído para a gente perceber essa realidade. Como eu falei, aquilo que está sendo construído ao redor, você vai ter Pedro fazendo aquela declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Depois você vai ter a transfiguração de Jesus, onde ele aparece com toda a sua glória e poder. Você vai ver que esses discípulos, mesmo que tiveram esse encontro pessoal com Jesus, têm ainda muitas questões internas, inclusive até mesmo sobre como servir. Um dos textos que eu acho muito interessantes dentro de tudo isso é quando, logo ali depois daquele monte da transfiguração, o texto vai mostrar que os discípulos que ficaram, eles estavam tentando ajudar uma pessoa que estava com um espírito mau e eles não conseguiam. E logo em seguida eles encontram com um grupo de pessoas que estava conseguindo libertar pessoas dos seus espíritos maus e eles mandam que aquelas pessoas parem de fazer aquela ação. E Jesus vai falar, não, é para exatamente fazer isso, é para dar continuidade nisso. E aí quando a gente entra no capítulo 10, nós vamos ter 2 textos que antecedem o jovem rico, que é o texto que vai falar sobre a dureza do coração, ou seja, como que nós que estamos em contato com essa mensagem e com essa proposta de viver em relação ao reino, vamos lidar com as questões do nosso dia a dia, como que nós vamos responder a essas questões. E Jesus fala que nós precisamos tomar cuidado, porque um dos problemas que pode acontecer é exatamente o nosso coração ser duro, de responder com dureza, com alguma certa separação em relação à proposta, que é uma proposta de perdão e união. Depois disso, Jesus vai se encontrar com crianças.
E mais uma vez os discípulos tentam apagar isso, tentam acabar com essa realidade, tirar as crianças de perto de Jesus, da qual Jesus vai falar, não tirem as crianças perto de mim, tragam aqui. E se, na verdade, nós não entendermos o reino de Deus da forma como uma criança, nós não vamos entrar, nós não pertenceremos de fato a esse reino. E aí entra, depois dessas crianças que recebem o reino, entre esse jovem com tantas questões no seu coração. Acompanha comigo a leitura aí de Marcos capítulo 10, os versículos 17 até o 31, para a gente perceber como isso vai se desenvolver. Olha só. Quando Jesus ia saindo, logo depois daquela situação que envolvia as crianças, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma das questões que eu acho interessante nessa forma como Marcos apresenta esse encontro é exatamente a forma apressada em que esse jovem se encontra na sua vida. Ele correu em sua direção. Ele não queria perder aquela oportunidade. Ele não queria deixar aquilo passar. Ele quer se encontrar com o mestre e ele quer fazer uma pergunta. E olha só que a pergunta dele é uma pergunta boa. Que farei para herdar a vida eterna? E eu queria começar a refletir com você um pouquinho sobre essa realidade. Muitas vezes, aquilo que a gente quer fazer, ou aquilo que a gente, de certa forma, acaba se comprometendo com o nosso coração, com o nosso dia a dia, acaba levando a gente a uma certa busca até desenfreada por aquilo que, de certa forma, até é bom. A gente sai correndo para realizar as questões e muitas vezes acaba não entrando em sintonia com aquilo que inclusive faz parte de alcançar as coisas dentro de uma normalidade. O texto de Eclesiastes, por exemplo, capítulo 3, vai dizer que há tempo para todas as coisas. E isso é muito bom que a gente entenda e que a gente possa viver dentro dessa proposta, dessa realidade. Correr aos pés de Jesus é aquilo que sim, todos nós precisamos fazer. Buscar aquilo que é o reino e aquilo que envolve a coisa certa também é aquilo que nós devemos fazer. Mas nós vamos perceber que esse jovem, ele corre de forma desenfreada, ele vai até os pés de Jesus, ele faz uma pergunta, mas ele não está, vamos dizer assim, conectado. Ele quer simplesmente validar aquilo que ele já está fazendo. Ele não quer entender como mudar a sua vida, como transformar a sua vida naquilo que envolve a percepção real do que é o Evangelho, que é conhecer e amar a Deus e amar ao próximo. É ter a sua vida ligada com essas duas percepções que nos trazem um equilíbrio e que nos dão segurança para a nossa vida naquilo que nós vamos fazer. Olha como o texto continua. Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Esse trecho é muito interessante. Primeiro porque Jesus reage à pergunta, à forma que aquele jovem faz para Jesus. Primeiro ele chama ele de bom mestre. Jesus, em vez de, pegar e esticar a camiseta, pegar lá e falar assim, é verdade, você sabe que eu sou bom, enfim, você reconheceu isso aí. Ele olha para aquele jovem e fala: por que você me chama bom? E ele vai dar aquilo que é vamos dizer assim, aquilo que é a percepção correta a respeito de como aquele jovem deveria entender Jesus e de como aquele jovem devia entender o seu relacionamento com Jesus
diante daquela pergunta, ele vai dizer, olha, só uma pessoa é bom, só um que é bom, e esse um é Deus. A grande pergunta é, você me reconhece como Deus? Você me reconhece como divino? Ou será que você me reconhece só como mais um dos mestres que estão andando por aí e quis ganhar, vamos dizer assim, ganhar a minha atenção para responder a sua pergunta? Você só quis, talvez, me bajular para que eu responda exatamente aquilo que já é aquilo que você quer, que eu simplesmente valide a sua própria percepção. E eu quero avaliar isso com você em alguns aspectos. Por exemplo, aquilo que envolve a nossa oração, o nosso contato com Deus, aquilo que envolve esse nosso relacionamento diário com esse Deus maravilhoso. Como é que a gente envolve? Será que a gente, por exemplo, tem simplesmente aquelas percepções que fazem parte de um contexto cultural, mas não de uma percepção de vida? Por exemplo, orar e falar meu pai, paizinho, alguma coisa assim, que é óbvio que não tem nada errado. Jesus chamou ele de pai, e na oração, inclusive, ele falou, Pai nosso, é assim que vocês devem orar. Mas será que a gente tem uma compreensão de quem realmente Deus é e desse nosso relacionamento pessoal e íntimo com esse Deus? Será que a gente entende realmente diante de quem nós estamos, falando com o Pai, abrindo o nosso coração para esse Pai amoroso, cuidadoso, que nos adotou, que nos amou e que tem cuidado das nossas vidas nos pequenos detalhes? Ou será que em certos momentos a gente só fala aquilo, mas sem ter nenhum tipo de percepção de intimidade, de relacionamento? É interessante quando a gente vê os Salmos, por exemplo, e você tem aquelas expressões, por exemplo, no meio de eu estou cercado pelos meus inimigos, eu estou passando por dificuldades, enfim, é apresentada uma petição por causa de um problema grave. Também nós temos a confirmação de que o coração do salmista reconhecia quem Deus era. Mas o Senhor é o nosso Deus. E aí muitas vezes usando exatamente o nome pactual, né? Aquele nome que Deus assinou o contrato, mostrando que esse relacionamento é um relacionamento íntimo, e eu sei de quem estou falando. Eu estou falando desse Deus poderoso, esse Deus que não há nenhum outro Deus que pode estar na sua presença ou que pode guerrear contra. E essa convicção invade o coração do salmista a ponto dele realmente estar ali clamando e falando, eu clamo a ti porque eu sei quem o Senhor é e das suas maravilhas, das obras poderosas da sua mão. É interessante a gente pensar nessa realidade. Jesus convida aquele jovem a fazer exatamente isso. E depois desse convite tão especial para que a gente reflita de fato de qual é o nosso relacionamento com Deus, ele responde a pergunta de uma forma, vamos dizer assim, daquilo que envolve a compreensão que aquele jovem mesmo tinha. Ele vai falar, olha, você conhece os mandamentos. Você, inclusive ele não pergunta, você conhece, você já ouviu falar dos mandamentos, você já ouviu falar da Torá, você já ouviu falar a respeito daquilo que envolve o povo aqui de Israel e aquilo que Deus entregou para esse povo? Não, ele fala, olha, você conhece os mandamentos e os mandamentos estão ali. E é interessante a forma como agora esse jovem responde, porque ele vira para Jesus e diz, mestre. Veja que ele não usa mais o bom mestre, ele só responde com mestre. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E aqui que envolve uma outra reflexão que eu creio que seja bastante interessante para a gente pensar, para a gente fazer. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode estar relacionado como esse jovem, vivendo a nossa vida vamos dizer assim, no automático, sem refletir a respeito daquilo que a gente faz. Veja só, se esse jovem obedecia tudo aquilo que era a lei, e ele coloca aí desde a sua adolescência, provavelmente o que ele está querendo dizer é assim, olha, desde do meu bar mitzvah ali com 13 anos, onde eu fui agora inserido nessa vida adulta, inserido como homem dentro aqui da sociedade, eu sou exemplar.
E isso é tão marcante porque nós vemos, por exemplo, outros personagens bíblicos que também tiveram esse tipo de compreensão. Você vai ter, por exemplo, Paulo falando, olha, eu era fariseu e, tipo, dos fariseus, eu era o cara que, enfim, estava lá no topo. Eu fui ensinado pelo melhor dos melhores. Enfim, eu era encontrado pela sociedade, pela forma como as pessoas viam, como uma pessoa mais dedicada, como aquele que obedecia a todos os mandamentos. Mas a grande questão que envolve muitas vezes essa percepção é quando, mesmo nós fazendo coisas que nós sabemos que são certas, aquilo ainda mantém um vazio dentro de nós. Mantém talvez essa realidade de, e aí, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque quando a gente obedece só por obedecer, sem esse relacionamento e sem essa intimidade com esse Deus que é bom e que quer se relacionar conosco, isso gera, na verdade, só um monte de ações, de ativismos desenfreados, sem que aquilo realmente traga até mesmo paz para o nosso coração. E parece que daí, então, eu vou me alistar para tudo. Vai ter, enfim, vigília toda noite, eu faço todos os jejuns possíveis e imagináveis, eu entro em tudo aquilo que é uma espiral doida de ações que eu vou fazer para preencher essa falta desse relacionamento, para preencher aquilo que envolve a percepção de que eu faço parte desse reino, eu faço parte dessa família, eu realmente estou cravado ali, inserido como a parte da família de Deus, como filho de Deus. Isso é tão marcante, porque nós vamos ver, por exemplo, Paulo falando sobre questões relacionadas a isso, como ele vai falar lá em Romanos no capítulo 8, que nós fomos adotados, né? Nós fazemos parte dessa família de Deus, para que as pessoas entendam que o Evangelho realmente nos dá essa posição, que Deus realmente quer ter esse relacionamento conosco, para que não fique uma situação de, poxa, mas espera aí, o que eu estou passando aqui na vida agora são sofrimentos, são privações, são dificuldades, então talvez é porque eu estou fazendo tudo errado, talvez seja porque então Deus não me ama, ou eu não fiz o que eu precisava para poder fazer parte da família de Deus. João vai também colocar isso lá na sua primeira carta, no capítulo 5. Ele vai dizer, olha, tudo isso que eu estou escrevendo para vocês é para que vocês tenham certeza que vocês têm a vida eterna. E sabe, essa é a grande proposta, ou é a direção que esse texto vai nos dar. Ele vai nos mostrar que a grande realidade para aquilo que nós vamos fazer 2024, 2025, para a nossa vida e para a vida eterna, na verdade foi conquistado por Jesus por nós. Tudo isso tem a ver não com aquilo que eu faço, mas com essa fé que eu deposito nesse Deus amoroso e que quer se relacionar comigo e que está ali, como o próprio Jesus na frente daquele jovem falando, vem e me segue. Olha só que interessante a continuação a partir do versículo 21 do texto. Vai dizer assim, Jesus olhou para ele e o amou. E disse assim, falta ali uma coisa. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. E talvez, olhando para esse texto, possa falar assim, não, então realmente o que Jesus quer é que eu seja pobre, ou que eu então ande, sei lá, como um morador de rua, ande sem ter nada. E a gente vai perceber que é muito distante dessa realidade. A grande pergunta aqui, ou a grande realidade que vai acontecer, é a gente perceber que, em primeiro lugar, tudo aquilo que Jesus diz para ele, diz em amor. Jesus olha para ele e se você perceber, os próximos slides e as próximas, vamos dizer assim, as sequências do texto vão ter várias vezes isso. E Jesus olhou para eles, e Jesus olhou ao seu redor, e Jesus falou com seus discípulos. Esse olhar amoroso e cuidadoso de Jesus
propondo para a nossa vida a seguinte realidade: confie em mim. Confie naquilo que eu estou te oferecendo. Confie no sacrifício na cruz que eu fiz por você. É interessante que alguns capítulos antes, Jesus já começa a falar para os seus discípulos e a demonstrar que ele vai morrer. Que isso é importante, que ele vai dar a sua vida em resgate das pessoas. Já no comecinho do livro de Marcos, ali no capítulo 2, Jesus já fala: olha, eu vim para os que estão doentes, não para os que são sãos. Eu estou ligado com essa realidade. Eu vou agir em prol dessas pessoas que estão olhando para si e falando: olha, eu não tenho nada. Eu sou como as crianças do texto logo anterior, que estão abertas para receber o reino como o presente. Você já deu um presente para uma criança e para um adulto? É muito interessante, porque a criança, ela não esconde aquilo que ela está sentindo. Ela olha, e quanto mais novinho, né, mais ela pega aquele negócio e ela já, uau, né, tipo, ela sai mostrando pra todo mundo, ela rasga o papel, aí vai crescendo um pouquinho, aí já vai com aquele negócio, né, não vou rasgar o papel pra preservar aqui o saquinho, e vai lá mexendo, tirando cada durex ali, ou cada realidade pra pegar, e às vezes ela olha e já faz aquela avaliação a respeito daquele presente. E quanto mais adulto, às vezes parece que menos a gente consegue esconder que, poxa vida, isso aqui foi legalzinho, obrigado que você lembrou de mim, mas não estava muito afim, né? Jesus ama, e Jesus, ele está exatamente propondo essa realidade, de que nós vamos ter esse encontro de uma forma totalmente nova, em amor, com algo que é muito maior. E olha só, aquilo que ele está dizendo vai fechar essa história. Porque ele diz assim: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. E parece que então essa questão é extremamente metafísica, é extremamente não palpável, né? Olha só, então no mundo espiritual ou no mundo depois eu vou ganhar, mas não é exatamente assim. Continue comigo acompanhando para você ver que interessante o que vai acontecer. O texto diz assim, no versículo 23 em diante: Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos. Olha aí mais uma vez, Jesus olhando para as pessoas e vendo como elas estão interagindo com tudo isso que está acontecendo. E eu quero propor que nesse momento você seja uma dessas pessoas. Imagina você olhando para aquele diálogo de Jesus com aquele jovem, e Jesus agora olhando para você, vendo qual é a reação que você vai ter. Como é que você vai lidar com isso? Onde você vai depositar a sua confiança? Será que nessa riqueza que gera uma cegueira de perceber as grandes bênçãos espirituais que Deus tem para você e também materiais? Ou será que você está disposto a essa renúncia que te eleva, que gera vida para você? Olha só, ele diz assim: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Nessa segunda parte ele tira essa perspectiva dos ricos e coloca que é difícil realmente essa realidade. E aí ele vai dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E a lição que a gente tem aqui, que é muito interessante, é exatamente demonstrar como que as pessoas perdem a percepção daquilo que é o presente que Deus está nos dando, porque, mais uma vez, assim como aquele jovem, é o meu ativismo, é aquilo que eu estou fazendo. Eu vou conquistar a minha salvação. De algum jeito, seja pelas obras daquilo que eu estou realizando, seja pelo meu dinheiro, seja pelo meu status, seja pelo que for. Mas aquilo que dá segurança e direção para a minha vida presente e futura tem a ver comigo mesmo e com as minhas ações. E essa realidade Jesus exemplifica de uma forma muito especial, porque a gente vai ter essa ideia desse fundo da agulha. E isso foi entendido ao longo da história de algumas formas equivocadas, vamos dizer assim. Você tem aí 3 fotos aparecendo,
E é interessante porque algumas pessoas começaram a falar, bom, essa ideia de fundo da agulha envolve ali uma portinhola, né? Porque afinal de contas, em certa hora do dia, o portão era fechado, mas ficava uma portinha aberta ali, e você tem essa imagem aí, como se desse camelo que teria que fazer aí todo esse malabarismo para conseguir passar naquela portinha pequena e apertada. Outras pessoas ao longo da história também pensaram que eram essas frestas que você tem nos muros, onde inclusive os arqueiros usavam em momento de proteção da cidade. Mas o mais provável mesmo é que Jesus esteja falando de uma agulha. A agulha de costura aí, dessa que tem aí na sua imagem. E Jesus ele usa essa imagem extremamente ilustrativa de você pegar aquilo que era o animal conhecido, ou pelo menos entendido naquela situação como o maior animal, um negócio gigantesco, para passar naquilo que seria o menor dos pontos de transição, naquilo que poderia ser usado para alguma coisa atravessar. O maior em relação a esse menor. A ideia é que isso é impossível, e isso fica tão claro que essa é exatamente a percepção dos discípulos. Olha só como que eles respondem a tudo isso. O versículo 26 vai dizer: os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Isso aí não dá para fazer. Não dá para enfiar o camelo na ponta da agulha. Não vai passar, não tem jeito. E aí Jesus ele olha para eles então e diz: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. E olha que interessante como a Bíblia, a mensagem, ela nos traz esse versículo 27. Ela diz assim, Jesus olhou bem firme para eles e disse: ninguém tem chance se pensam que conseguirão pelo esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Caramba, agora muda a figura. Agora a coisa fica diferente e a gente consegue entender realmente aquilo que está acontecendo. Não é pelo seu esforço, não é pela sua capacidade de obediência, não é pelo número de vezes que você frequentou uma reunião, não é pela quantidade de vezes que você perdoou alguém. Tudo isso a gente faz em obediência e faz em comunhão, obedecendo esse mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Mas aquilo que nos leva a resposta daquela pergunta do jovem rico sobre a vida eterna é o próprio Deus. Só Ele é possível. E aquilo que vai envolver os seus projetos 2024, 2025, enquanto você estiver aqui e a eternidade, tem a ver exatamente com isso. Tem a ver com você permitir e deixar Deus agir. Você não querer tomar as rédeas da situação porque você acha que está demorando demais a resposta. Porque você acha que, olha, é o seguinte, Deus tem tanta coisa para fazer, na verdade, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele está controlando e dominando tudo, então peraí, Jesus, pode ficar tranquilo que esse aqui eu resolvo. Nós temos, por exemplo, João falando que Jesus em certo momento disse: sem mim, nada vocês podem fazer. E aqui tem esse mesmo conceito, essa ideia de que o esforço próprio não gera isso. O que gera é esse coração. Lembra, por exemplo, de quando Jesus ensina sobre o perdão e ele fala assim, olha, aquela pessoa foi perdoada de uma dívida gigantesca, mas não perdoou o outro que devia uma dívida tão menor. A ideia é exatamente você viver a sua vida agradecido por aquilo que Deus fez em você, por aquilo que Deus tem feito em você, por Deus ser esse teu Pai tão querido e amoroso, esse bom mestre na sua vida. E agora então, a partir dessa percepção, agir em prol do outro também, a viver a sua vida, fazer todos os seus projetos, entendendo que tudo isso faz parte desse plano de Deus na sua vida. Ele agindo através de você,
nas questões. E isso às vezes é mal entendido. A pessoa acha, por exemplo, assim, nossa, eu consegui compartilhar da minha fé com o meu vizinho, no meu serviço alguém chegou para mim e pediu uma oração, nossa, foi Deus agindo através da minha vida, mas que nas outras coisas do dia a dia, nos seus relacionamentos em casa, na faculdade, no trabalho, ou enfim, na forma como ela lida com os seus vizinhos, como ela lida com o atendente no mercado quando ela vai fazer compra, que isso não é Deus agindo através dela. Que agora não, agora aqui são eu fazendo as coisas do dia a dia. Não, Deus quer agir através de você em todo momento. Deus quer que você entenda que nada é pelo seu esforço, mas é por essa ação poderosa dele. E o texto vai demonstrar isso agora nesse finalzinho do capítulo, da nossa história, até o versículo 31, que diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. E respondeu Jesus, eu digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente tudo aquilo que ele deixou. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos e também perseguição. A vida então não é que agora eu vou deixar e tudo vai ser uma maravilha, mas perceba que Jesus está mostrando que já nessa época presente não é que você renunciou e agora você vai viver, como eu coloquei, como um pedinte. Não é essa a ideia, mas é que agora Jesus vai cuidar da sua vida, trazendo para a sua realidade tudo isso que você renunciou. Trazendo novas perspectivas daquilo que você está ganhando e mais. Não só nesse tempo presente, mas também na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. A pergunta e a reflexão que então fica para a gente é: como você vai viver esse ano de 2024 e o restante da sua vida? Como vai ser essa ideia desses planos, desses projetos? Será que quando você escreveu ali, poxa, esse ano quero tal coisa, você inseriu isso dentro dessa realidade daquilo que Deus tem para sua vida? Será que você inseriu dentro disso o relacionamento com Ele? E como isso impactaria essa realidade do Evangelho de amar a Deus e amar ao próximo? Ou será que você só pensou nas coisas que envolveriam os seus próprios esforços? Não, eu vou estudar mais e vou receber tal nota. E claro, é bem provável que se você estude, você vá melhor na prova e tenha uma melhor nota. Mas que você continua achando que tudo aquilo que envolve a sua vida são planos pessoais seus. A única coisa que você tem em relação a Jesus é só o pensamento de uma coisa meio futurística, metafísica, etérea, que é uma vida eterna. E ele está falando, olha, eu estou dizendo para você que desde esse tempo presente até a era futura, se você me entender como bom mestre, se você estiver disposto a renunciar, a sua vida vai ser elevada. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Muitos não prosperam na área financeira por não serem fiéis nos dízimos e ofertas. O que você acha dessa afirmação, Sayão? Eu acho que essa informação, essa afirmação, ela é muito limitada. É uma afirmação que não é bem colocada. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia como um todo, o primeiro ponto de partida que a gente vê é exatamente isso que a gente chama de justiça retributiva, que vai gerar a crise de Abacuque, que vai gerar a crise no Salmo 73. Salmo 73 discute isso. Porque o salmista, né, um salmo ligado à família de Asaf, que está dizendo, eu não estou entendendo como é que existe a prosperidade dos ímpios. Eu estou só levando chumbo direto, né? Meu pão sempre cai com a margarina, com a manteiga para baixo. Entendeu? Meus ímpios estão lá. Meus ímpios estão lá, meu time está na quase da segunda divisão. O pau está quebrando e, que isso, né? Então ele começa a questionar Deus. Então, existe
um pavê nas Escrituras. Em cada camada, né, existe a justiça retributiva, existe o questionamento: será que essa equação é sempre assim? Aí Deus vai dizer: olha, por enquanto a coisa parece ser assim, mas vai chegar a hora da intervenção divina. Essa intervenção vem na história, essa intervenção aparece lá na frente. Então é uma afirmação muito simplista, como se fosse uma negociação. Eu dou o dinheiro para Deus e Deus me devolve aqui. Então eu não acredito que alguém pode contribuir para ser abençoado, que eu creio o contrário, que quem é abençoado contribui. Porque ele descobre que dinheiro e recurso não são o grande valor da vida. A questão mais extraordinária em relação ao dinheiro, tudo que a gente pensa, é que essas coisas, elas não podem nos controlar. Se eu sou liberto em Cristo, eu é que tenho domínio sobre essas coisas. Então, nesse sentido, quando eu acho a pérola de grande valor, quando eu encontro o valor supremo maior, as coisas podem ser até legais, mas elas perdem o brilho. Elas não fascinam mais. Eu posso ter um carro muito legal, eu posso ter uma casa boa, mas isso não enche os meus olhos nem meu coração. Aí o que eu descubro? Que a razão de ser da vida é amar a Deus e o próximo. Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Até eu tenho, mas não tem muito. Eu apenas administro porque eu quero lançar tudo no altar de Deus. Então Deus não pede dízimo, Deus pede a vida toda. Deus pede o teu coração, Deus pede sacrifício vivo. Sai a ovelha, entra você. E aí o que acontece? Eu não dou um dinheiro falando: Deus é o melhor investimento, é o banco celestial, que eu vou dar uma grana lá e vou receber 20% com juro ao mês. Não, eu dou porque eu creio no projeto do reino. Eu dou porque eu quero ajudar quem está morrendo de fome no interior, não sei de onde. Eu dou porque eu quero ajudar a galera que está precisando aí. Então é uma outra pegada. Então o pessoal até faz com sinceridade, acha, olha, eu vou dar, Deus vai me abençoar. Mas é o seguinte, isso aí é o jardim da infância. Vamos para frente e atrás vem gente. E a gente chega lá. A gente está começando o ano e você sabe como é importante a gente estudar a palavra de Deus, até porque ela nos dá a base, o fundamento para a gente poder viver cada dia. Então esse ano não só comece a ler a Bíblia, mas estude a Bíblia. E nós estamos com o curso de Salmos aí, para você poder aprender a profundidade do relacionamento com Deus, de como lidar com os sentimentos, com as emoções, com as dificuldades, com as alegrias, como louvar a Deus de maneira maravilhosa, como a gente tem que fazer juntos, sozinho. Então vem aprender com a gente no curso de Salmos. Ler a Escritura não é tarefa dura. Você é convidado a acompanhar a IBNU na leitura anual da Bíblia. Tudo devidamente dividido para esse ano, que é um ano bissexto de 366 dias. Agora, você talvez já tentou ler a Bíblia e encontrou dificuldade. Por quê? Porque você vai lendo na sequência que aparece no texto e depois a coisa vai ficando difícil. Para fazer uma leitura com maior proveito, a gente fez uma divisão diferente da leitura bíblica. Por quê? Por exemplo, se você vai ver, a gente vai ler Gênesis e Êxodo e depois vai ler Romanos. Mas por que faz isso? Porque Romanos vai exatamente discutir o que significava a lei, o que significou o que Deus fez com Abraão, para apresentar a devida compreensão do que você leu lá atrás. Então você lê Gênesis e Êxodo e opa, agora você lê Romanos, que se encaixa adequadamente em termos de ensino que foi dito lá. Aí você volta, até porque a leitura fica mais interessante, emocionante, né? Você volta agora para Levítico e você sabe que no Novo Testamento tem um livro que praticamente está comentando Levítico, que é Hebreus. Por isso você vai para Levítico, depois para Hebreus, ou seja, uma leitura pensada para quem quer ler aprendendo. Então, acompanhe a gente nessa sequência e lembre-se que leitura da Escritura não é tarefa dura.
Feliz Ano Novo, meu nome é Aline Cariri, eu sou do projeto Tesouro Azul. O projeto Tesouro Azul no ano de 2024, com apoio da IBNU, vai ampliar seu serviço, sua ajuda à comunidade. Vocês pais que têm filho com transtorno de espectro autista, TDAH, entre em contato conosco, estamos aqui para apoiá-lo e ajudá-los. Vem para a IBNU, estamos à disposição. Deus abençoe. Olá, como é que você está? Quero falar um pouquinho com você agora sobre os nossos geeks. E o que é o nosso geek? GIC, Grupo IBNU para Comunidade. E o que a gente pretende com isso? A gente pretende que você tenha um ambiente acolhedor, um ambiente gostoso, um ambiente onde você possa conversar com outras pessoas a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida, ser abençoado por essas pessoas, abençoar também a vida delas e, como um pequeno grupo, poder pensar e agir em relação à sociedade, à comunidade que você está inserido, para que o reino de Deus possa se expandir em todo lugar. É por isso que eu quero convidar você a conhecer os nossos geeks, a conhecer aquilo que nós temos feito aqui na IBNU dentro desse propósito. E você é convidado não só a participar, mas de repente você está aí falando assim, poxa vida, minha casa aqui poderia ser um ambiente onde pessoas pudessem vir aqui, pudessem se reunir. Eu gostaria de inclusive talvez liderar um pequeno grupo desses da IBNU. Vem conversar comigo, eu quero poder trabalhar com você essa ideia, eu quero poder de repente treinar você e você ser uma grande bênção no reino de Deus. Topa? Chega junto! Olá, e você deve estar se perguntando o que é o Ministério Integre, e eu tô aqui para explicar para você hoje. O Ministério Integre é um ministério de jovens aqui da IBNU, em que nós estamos apoiados aí em 3 grandes pilares. Primeiro, a área de ensino, que você pode ver aqui no canal da IBNU, a gente solta toda semana, todo sábado, um vídeo voltado para essa área de devocional, de ensino, em que nós sempre analisamos algum livro da Bíblia e aplicamos na nossa vida. Além disso, a gente tem o segundo pilar, que é a parte da comunhão, ou seja, os geeks, os pequenos grupos que nós participamos, que os jovens participam, para compartilhar um pouco daquilo que eles têm aprendido, daquilo que eles têm passado, das suas angústias, das suas alegrias, enfim, de tudo aquilo que está em volta da nossa vida. Além disso, nós temos um terceiro pilar, que é a parte de missão, ou seja, nós nos envolvemos com a missão, nós nos propomos a servir as pessoas, a ir a diversos lugares, como por exemplo no UNA, que nós distribuímos cestas de alimentos, também viagens missionárias que nós fazemos, enfim, um monte de coisa que a gente pode fazer junto aí para aprender junto, para compartilhar das nossas vidas e para compartilhar isso com as pessoas à nossa volta. E eu quero te convidar, se você se interessa, se você tem vontade de participar disso tudo, vem falar com a gente, manda uma mensagem aqui para Conexão e esteja pronto aí para se integrar junto com a gente no Ministério Integre. Nossa celebração acabou, ficou com gostinho de quero mais, né? Semana que vem tem de novo, mas manda esse conteúdo para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que você conhece. Nós temos muitos outros conteúdos especiais no nosso canal. Vai lá, curte, compartilha e volta aqui semana que vem. Boa semana, que Deus abençoe vocês. Banana, yes. I get go
Angeko,